paz de Cristo, amada igreja. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para levar até você e a todos uma porção da palavra de Deus, uma palavra de fé, de paz, de alegria, de esperança, de amor, de perdão, de salvação, de consolação. Eu gostaria de convidá-la, se você tem na sua casa a sua Bíblia e queira se nos acompanhar nesta leitura textual. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 em diante. E logo após nós estaremos assim trazendo uma palavra de salvação. Esse título desse texto, do capítulo 5, fala sobre a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Dando continuidade, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Nós vamos ficar até no versículo 34, embora esse título e esse capítulo vai até o versículo 43. Que Deus possa aplicar a sua palavra lida aos nossos corações. Gostaria de trazer algumas considerações para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Esse título fala sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. É interessante saber que muitos pregadores, muitos servos e servas do Senhor, muitos pregadores leigos, têm utilizado esse texto para levar a mensagem do Evangelho. E eu sempre digo que o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, diz a palavra de Deus, que ele percorria as cidades, aldeias, sempre caminhando para Jerusalém, e Jesus ia realizando diante de todos os seus milagres. Diz a palavra de Deus que vinham pessoas de várias cidades, de várias aldeias, para estar com o Senhor Jesus, para aprender com Jesus, ouvir o Senhor Jesus, mas também para
presenciar, até mesmo com seus próprios olhos, os seus milagres. Pois bem, diz o texto no versículo 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, um homem importante, por nome Jairo, e vendo-o prostrou aos pés do Senhor Jesus. Este homem era um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E ele se prostra diante do Senhor Jesus em atitude de humildade diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele faz uma súplica ao Senhor Jesus, dizendo: a minha filha está prestes a morrer, quer dizer, está muito doente, e eu peço-lhe que tu vá até a minha casa para que possa curá-la, para que ela viva. Diz a palavra de Deus no versículo 24, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Jesus estava sempre cercado de muitas pessoas ao seu lado. Jesus era uma pessoa também, em sua época, uma pessoa popular. Foi exatamente nesse momento em que Jesus se dirigia até a casa de Jairo que uma certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, uma enfermidade vazante, e que havia padecido muito com muitos médicos, gastado todos os seus bens, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ela ouvira falar do Senhor Jesus. Eu creio que ela ouvira falar dos seus feitos, dos seus milagres, e ela tinha em seu coração a certeza, a convicção, a sua fé, que se ela tocasse nas vestes do Senhor Jesus, ela seria curada. Porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Quanta convicção, quanta certeza, quanta fé. E diz a palavra de Deus, dando sequência, versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, ela foi curada, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, ela foi curada naquele exato momento. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo que saíra dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus fez esta interrogação, essa pergunta. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela confessou publicamente diante de todos e lhe disse que foi ela que tinha assim o tocado. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Imagina a alegria que esta mulher sentiu em seu coração quando ela ali tocou nas vestes do Senhor Jesus, foi curada instantaneamente. Ela que gastara todos os seus bens com todos os médicos. E a palavra de Deus diz no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Esses principais
da sinagoga chegaram diante de Jesus e ali de Jairo e disse: olha, a sua filha já está morta. Para que enfada mais o Mestre Senhor Jesus? Não tem mais solução, porque ela já está morta. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus diz essa palavra. Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus estava dizendo ali: eu sou o autor da vida. Eu estive na criação antes de todas as coisas ser criadas. Eu estive presente na criação do homem. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Para Jesus, aquela menina estava viva, porque ele é o autor da vida. Para Deus não tem morto e nem vivo. Todos estão vivos diante do nosso Deus. E riram-se do Senhor Jesus, porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzida é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. 2 milagres num só texto. Jesus ressuscita a filha de Jairo. O que eu gostaria de concluir nesta noite, neste momento, para a minha vida, para a sua vida e para todos nós, que o Senhor Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E a ressurreição é a base fundamental da mensagem do Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, seria vã a nossa mensagem, a nossa pregação. O apóstolo Paulo escreve dizendo: nós seríamos falsas testemunhas de Deus. Mas Jesus ressuscitou e ele está vivo à destra de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho é a mensagem que o mundo precisa ouvir. E saber que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição. E o Evangelho fala da ressurreição. E quando a gente pega a Bíblia, lá no capítulo 12 de Daniel, você tem sua Bíblia, você pegar e ler no capítulo 12 de Daniel, diz assim: e naquele grande dia, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a glória de Deus e outros para a vergonha e desprezo eterno. E Deus pede e ordena a Daniel que não escrevesse mais nada e que ele não escrevesse mais nada, somente o que Deus dissera.
quando ele fala aí no capítulo 12, você pode abrir sua Bíblia, que fala sobre a ressurreição. Essa é a esperança de cada um de nós, que um dia nós vamos ressuscitar pelo poder de Deus. Isso é um mistério muito grande. Se você me perguntar assim, mas como vai ser isso? Eu não sei. Eu só sei que nós vamos ressuscitar. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que a Bíblia tem relatado, mostra, nos prova a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, e a própria ressurreição do Senhor Jesus, como ele dissera, quando ele disse, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre daquele grande peixe, importa que o Filho do Homem também ficasse 3 dias sobre o seio da terra e que ressuscitasse. E Jesus ressuscitou. Jesus está vivo à destra de Deus, intercede por nós. E diz a palavra que ele voltará com poder e grande glória para buscar aqueles que são seus, aqueles que creram na sua palavra, na sua mensagem, aqueles que creram no seu nome, aqueles que estão com seus corações selados pelo Espírito Santo de Deus, crendo nesta mensagem, neste evangelho que é o poder de Deus. Fica aí a minha oração, que Deus continue falando ao seu coração e que você possa fazer a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, crendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E que fora de Jesus não há salvação. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Fica aí esta palavra, fica aí a minha oração, para que Deus fale ao seu coração, continue falando através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e a todos nós. Amém. Amém.